Bom dia, amados amigos. É com grande satisfação, sob a proteção da equipe maravilhosa do irmão Gabriel e com as bênçãos de Jesus, que nos reunimos mais uma vez para comentarmos essas palavras maravilhosas do Evangelho de Jesus, tão bem explicadas no Evangelho segundo o Espiritismo. É com esse intuito de aprendermos um pouco mais a cada dia, para que possamos praticar o bem, seguirmos os ensinamentos de Jesus e sermos trabalhadores de sua seara. Pedimos as bênçãos necessárias para que o nosso comentário da noite de hoje seja produtivo para o nosso engrandecimento e nossa evolução moral. Que nós possamos, Pai, com a ajuda dessa bendita equipe, trabalharmos cada vez mais os nossos corações, trabalharmos cada vez mais os nossos sentimentos, para que nossas ações reflitam o amor e o ensinamento de Jesus. E assim, pedimos licença à equipe espiritual, a Jesus e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os comentários desta manhã com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Dando sequência aos nossos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós estamos no capítulo 13, que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós temos hoje uns comentários, umas instruções dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral. São dois Espíritos que vão dar essas instruções a nós. Um Espírito protetor e a irmã Rosalie. Ambas as instruções são em Paris de 1860. Vamos então, primeiramente, fazer um comentário sobre o que é a caridade. A caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa. A prática deste ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizem a essência boa do ser. Então, quando a gente já é capaz de ter esse sentimento altruísta, ou seja, esse sentimento sem egoísmo de pensar na gente, para ajudar alguém sem se preocupar com recompensa, é sinal de que nós já estamos com uma certa elevação moral, que nossa moral já compreendeu a lei de amor de Jesus. E isso caracteriza que nosso ser já é bom, já tem a essência da bondade. Então, nós precisamos trabalhar para que nós possamos realmente praticar a caridade. Eu sei que é muito difícil porque a gente ainda não consegue ser altruísta. Nós temos ainda muito egoísmo, além de orgulho e de todos os vícios derivados do egoísmo. Mas nós precisamos aprender a praticar aquelas virtudes derivadas do amor
como, por exemplo, a caridade, a benevolência. A caridade material, claro que tem um valor inquestionável, ela é bem mais fácil de ser praticada. Por quê? Nós vamos ter que exercer essa ação em ajuda de alguém de bens materiais. E dificilmente alguém não disporá de recurso algum para minorar, mesmo que seja um pouco, as carências materiais de um necessitado. Então, todos nós temos condições, principalmente materiais, de ajudar alguém. Por menos condições materiais que nós tenhamos, nós sabemos que tem bem mais necessitados e que nós sempre podemos ajudá-los. A caridade moral, porém, que está escrita na questão 886 do Livro dos Espíritos, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É algo muito mais profundo, porque vai exigir dar de si mesmo. É nos imaginarmos no mesmo nível do necessitado e falar com ele de igual para igual. Dialogar para se certificar das reais necessidades. Então, nós teremos que ser capazes de dar de nós, sem pensar em recompensa e sem pensar em nós mesmos. É dar de nós simplesmente para ajudar o outro. E essa caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência necessitamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Nós vemos muitas vezes a caridade sendo praticada, mas simplesmente como uma vaidade, ou então como uma forma de orgulho, ou para mostrar aos outros que somos caridosos, ou então para humilhar as pessoas que recebem essa caridade. E isso não é caridade, nem moral e nem material. Quando nós damos com essas intenções, o ato de caridade fica inválido, pois a caridade, pela própria definição, é um sentimento, não é um ato, muito menos um ato hipócrita. Ela é um sentimento, uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa. Então, nós não podemos ter nenhuma outra intenção ao praticarmos a caridade. E nós vemos que na sociedade, quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Isso se aplica não só a bens materiais, mas também à notoriedade, a uma importância social, a uma importância de poder. Quando as pessoas possuem esse certo destaque, há uma preocupação social de dispensar os melhores atenções a essas pessoas e acham que por ser simples, os outros não precisam. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior.
diminuindo a distância que os separa. Infelizmente, a gente não vê isso acontecer com frequência numa sociedade. Aqueles pobres coitados são marginalizados e muitas vezes nem vistos são, como se eles não existissem ou como se eles não fossem importantes. Então, enquanto nós não aprendermos a exercer a caridade que Jesus nos ensinou, ou seja, amar o nosso semelhante e nos colocarmos no lugar dele e diminuirmos o infortúnio dele, nós não estaremos no caminho de Jesus. Jesus introduz o conceito de caridade moral através da terceira revelação, essa bendita doutrina espírita. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, ou seja, não basta a aparência de devotamento, mas o devotamento mesmo. Então é o que eu comentei. Não adianta eu fingir que faço caridade. Não adianta eu falar da importância que as minorias têm, do amor ao meu próximo, se eu não exercer, se eu não sentir. O que importa é aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, como faço e como sinto. Assim sendo, o exercício da caridade se concretiza através do pensamento, das palavras, das ações e especialmente dos sentimentos. Porque enquanto as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos não estiverem em conformidade com os nossos sentimentos, nós não estaremos transformando o nosso espírito. A irmã Rosalie, ela diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que quereríamos que nos fosse feito. Se esses preceitos fossem seguidos, seriam todos perfeitos. Não mais ódios, não mais sentimentos, não mais pobreza. Ela diz que a pobreza acabaria por quê? Da mesa do supérfluo, do rico, muitos pobres seriam alimentados. E isso é verdade. A gente vê jantares, refeições, vidas nababescas com tanta gente na miséria. Isso é inaceitável perante Cristo. Eu não sei como ainda a humanidade não consegue, mesmo se dizendo cristã, enxergar isso. Bom, ela diz o seguinte: ricos, pensai nisso um pouco. Ajudai os infelizes com o que tendes de melhor. Notem que ela diz com o que tendes de melhor, não com o que sobra. Existe nesse ensinamento uma sociologia espírita nesta proposição de partilha das abundâncias recebidas mediante labor ou herança. Então, olhem que a sociologia é algo que muita gente acha que é absurdo, mas é algo que Jesus nos ensina. Nos ensina que o que nós temos, não importa se é através do trabalho ou de herança, mas se nós temos muito, nós precisamos partilhar isso com quem tem pouco. E essa teologia da simplicidade nasce para ser pensada, refletida e elaborada por seus adeptos. Dai para que Deus vos retribua o bem que houverdes feito. Nestas linhas, os céus enfatizam a vida apostolar e a administração da riqueza em prol dos menos favorecidos, que era o que Jesus fazia, né? E os seus seguidores que com ele aprenderam também. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 44, 45, inclusive retrata
um pouco dessa sociologia espírita na época dos apóstolos. Diz assim: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, quem tem muito precisa pensar em quem não tem e dividir com ele aquilo que tem. Tanto faz se trabalhou, se ganhou justamente ou se veio de uma herança. Se pudesse saber, ela relata o seguinte: a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude servir em minha última vida. Então, quantas vezes as pessoas não olham para um necessitado achando que ele não tem importância? E muitas vezes nós percebemos que é uma pessoa muito cara a nós durante as existências. Pode ter sido um filho, um pai ou alguém da nossa afeição. Além do que, as pessoas, às vezes, que têm uma condição de vida dita como inferior, são muito superiores a nós. São muito superiores porque já têm condições de estar ali na miséria e ter uma resignação e uma humildade de aceitar a ajuda do outro. A caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Ela consiste em se suportarem uns aos outros. Então, olha a abnegação e a ação altruísta de ter que suportar o outro. São formas de caridade. Saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo. Então, é ficar quieto, mesmo tendo razão. Saber ser surdo diante de uma injúria ou de uma palavra zombeteira de quem está habituado a zombar. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa chegada. Por quê? Porque não ressaltar os erros dos outros é caridade moral. E olha, além de caridade, olha a humildade contida nisso que ela nos diz. E ela diz o seguinte: lembrai-vos, Jesus disse, somos todos irmãos. Pensai naqueles que sofrem e orai. O outro espírito protetor, ele nos faz a seguinte ressalva, que a caridade se faz de 1000 maneiras, por pensamentos, palavras e ações. E eu digo mais ainda, nesta era da educação do espírito, que ela se faz principalmente pelo nosso sentimento. Apenas Deus, ele ressalta, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Força divina atuante no ser, guardando em sua essência o projeto espiritual e nele o impulso renovador, oriundo da lei do progresso. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, confrontando-a com o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficai certos de que a pobre abandonada se fará ouvir, logo que lhe deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e sereis com frequência consolados pelos conselhos recebidos. Meus amigos,
Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, praticai esse ensino, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e recebereis a felicidade e a consolação. Então, olhem que importante isso, dela nos colocar essa consciência, esta chama divina, essa força divina que nós temos como essência do nosso guia para a nossa evolução moral. Quantas vezes a gente cala essa consciência? Quantas vezes a gente se entorpece com ilusões e com sentimentos, com o espírito do mal, como ela coloca aqui, tendo sentimentos contrários ao amor. Por exemplo, muitas vezes a gente faz alguma coisa inapropriada, com raiva, ou recebe alguma coisa que quer agir com um impulso malévolo. E isso faz com que a nossa consciência se cale. Mas pensem bem, quantas vezes, quando a gente comete um ato equivocado, mesmo nesta existência mesmo, a gente para, ora, reflete e vê que aquilo não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aí, aquela sombra do remorso faz com que essa consciência nos dê bons conselhos para que nós voltemos na seara bendita da nossa evolução moral, na prática do bem, no nosso esforço em seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então, é muito importante que quando a gente tem esses impulsos, que a gente pare e ore, para que a gente crie um canal com a espiritualidade em que elas nos deem tranquilidade para ter acesso a essa semente divina, para que nós possamos ter em nós aquela chama divina nos guiando na nossa jornada evolutiva. Eu gostaria de ler aqui o capítulo 142, que diz assim: no bem de todos, que é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que eu acho que serve muito bem para nós refletirmos no que ele diz aqui, que nós não precisamos nos preocupar quando a gente ajuda o outro em ser desamparado. Por quê? Porque Jesus não desampara ninguém, e muito menos quem está no caminho do bem. E eu gostaria de que a gente abrangesse isso em termos de todos, quando ele diz aqui, reuni-vos em torno dessa bandeira, quer dizer, de amarmos uns aos outros, não só como uma comunidade fechada, não só na nossa família, no nosso grupo, mas sim pensarmos nisso de uma forma abrangente em toda a sociedade, em todo o planeta, porque afinal somos todos irmãos. E isso é que Jesus ressalta. Não importa nada, não importa nenhum fator para classificar alguém melhor que ninguém. O que importa é o bem que fazemos. Então ele diz assim, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago.
O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos. Em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo, cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse, tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, meus amigos, é pensando nisso que não adianta eu querer amealhar por ilusão um monte de coisas. Se eu não perceber que todos somos filhos de Deus, que todos somos irmãos, nós não conseguiremos nada. Ele diz aqui de uma forma até material algumas especificações, mas isso é muito mais amplo. É muito mais amplo, inclusive nas nossas mesquinhez até de compaixão. Às vezes a gente tem compaixão por uma pessoa e não tem por outra. Isso não tem sentido. Não há como economizar isso. E eu gostaria de encerrar pedindo para que nós reflitamos sobre a palavra de Jesus. Fora da caridade não há salvação. E pensemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Somente através da prática da caridade, ou seja, através da prática do bem, conseguimos a paz espiritual e a elevação moral, experimentando a verdadeira felicidade. E assim, imbuídos no sentimento de que podemos e devemos ser caridosos, através de um bem material, através de uma palavra amiga, através de um consolo, através de uma abnegação nossa em tratarmos do nosso semelhante, através de nos dispormos a dar de nós em prol do nosso irmão. Nós pedimos, Pai, que fortaleça esses sentimentos em nós, fazendo com que nós consigamos cada vez mais sermos fraternos, sermos caridosos, sermos beneficentes, sermos, enfim, tolerantes e bondosos, menos egoístas, menos orgulhosos, e assim possamos transformar gradativamente cada vício arraigado em nós em virtudes como o Senhor. E um dia possamos desfrutar
das vitórias magníficas que o Senhor já consegue desfrutar. Pai Santíssimo, sabemos que o caminho é árduo, mas a felicidade nos espera e que nós possamos, Senhor, cada vez mais pensarmos no nosso irmão como nosso semelhante e fazermos para ele tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Que nós possamos mais ainda esquecermos um pouco de nós em prol dele. E assim pedimos, Pai, que toda energia aqui amealhada possa ser distribuída àqueles nossos irmãos menos favorecidos, materialmente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Que em oração nós possamos ficar cada vez que fraquejarmos, para que essas correntes benditas e esses nossos irmãos aqui que nos auxiliam com a benevolência do nosso amado irmão Gabriel, que nós consigamos compreender cada vez mais as benesses da moral que Cristo nos ensinou. Que assim seja. Graças